E aí, bora lá, mais uma aula aqui pra gente entender esses processos e poder destravar de fato esses males da ansiedade e da depressão. Então, bora lá. O que a gente vai falar um pouco aqui? Das crenças que limitam as nossas ações, que limitam os nossos resultados. Por isso que são chamadas de crenças limitantes. Então vamos começar a entender aqui. Lembra na aula passada que a gente falou um pouquinho sobre os processos da mente, né? E que a maioria das pessoas vive o seu subconsciente, vive o seu inconsciente, vive o seu infraconsciente, que agem baseado em conceitos, em traumas e elementos psicológicos e não agem por si só, reagem às coisas. Lembra de todos os exemplos que a gente deu na aula passada. Então a gente vai pegar agora aqui e falar um pouco sobre essa questão das crenças limitantes e pegar um apanhado das principais para que você comece a identificar isso na sua vida e possa fazer uma ressignificação. Porque vamos entender aqui. O passo a passo para a gente ir tomando consciência das nossas crenças e dos nossos traumas. Lembra, primeiro é conhecer. Depois que você conhece, você começa a entender. Depois que você começa a entender, você vai entrar no nível de confronto. O que é o confronto? É confrontar essas ideias para ver se elas são reais. Né? Lembra do exemplo lá, a pessoa que é rejeitada. Aliás, pessoa que foi traída no seu relacionamento, né? que eu dei nos exemplos das aulas anteriores. Poxa, ela foi traída, mas será que ela vai ser sempre traída? Será que não existe um relacionamento sadio? Será que não existem pessoas que vivem um relacionamento de fato que sadio, harmônico, bonito, gostoso de se viver? Será que não existe? Será que dentro do meu meio mesmo não existem pessoas que vivam assim? Então, começar a confrontar, para quê? Para você começar a entrar nos primeiros níveis. Primeiro nível, aquela camadinha ainda, como diz, aquele acrílico ainda da compreensão. A compreensão desses nossos traumas, desses defeitos psicológicos, ela é praticamente infinita. Você vai ver que são muitos níveis. Às vezes você elimina, né, ressignifica e acaba eliminando determinados traumas, mas você eliminou uma parte. Você vai ver que faltou às vezes uma compreensão para você eliminar outra. Só que essa parte que você eliminou, você consegue ter novas ações no seu dia a dia. Por exemplo, pegando essa questão da traição. Então a pessoa começou a entender, falou, é verdade. Não, poxa, eu tenho um amigo que vive super bem, tanto ele quanto a esposa não trai, são super queridos um para o outro, né? Vivem uma certa harmonia e tudo mais e tal. Fez o confronto, falou, não, vou dar o espaço para mim. E aí, ou seja, ela começou a confrontar, começou a entender esse processo e falou assim, não, pô, se ele pode, eu também posso ter um relacionamento assim. Ou seja, está começando a ressignificar. O último passo é você ressignificar. Você trocar a sua crença, que te limita, por algo que tem mais um aspecto de real, que vai te trazer essas novas possibilidades. Então a pessoa tinha a crença de que todo relacionamento não presta, porque todos os homens não prestam, sempre vão acabar traindo. E aí ela confrontou, falou, poxa, é verdade. Né? Realmente acho que as coisas não são assim. Acho que as coisas não são assim. Começou a colocar um outro significado dentro da sua crença. Esse vamos dizer assim, é o passo para você ir eliminando essas crenças, eliminando esses traumas. Você vai ressignificar. Existe um trabalho mais profundo da eliminação da raiz, que a gente vai falar mais para frente, mas só isso que eu estou te falando, esse espaço, até chegar à ressignificação, você já vive livre dessas desgraças. Você já vive livre disso. E aí você estando livre, você tem mais gás, você tem mais energia, você vai ter novas ações, você entende? Olha só, ela pensava sobre a questão da traição e esse pensamento impossibilitava ela de ter um relacionamento. Por quê? Porque ela falou, eu nunca mais vou ter um relacionamento. Ou todo homem trai, por que eu vou ter relacionamento com outro homem? Né? Por que eu vou me dar a oportunidade? Ela não pensa isso, lembra? É inconsciente.
É uma ação, é um pensamento, sentimento inconsciente. Isso não passa na mente, na psique, ela simplesmente age assim. E aí o que acontece, ela não se dá oportunidade. Aí ela parou, analisou um pouquinho, trouxe um pouquinho para a consciência. Olha só, um processo muito simples. Trouxe um pouquinho só para a sua consciência. E aí ela falou, nossa, aquele acrílico, aquele vidro fino ainda do trauma. Mas já é o suficiente para quê? Para que ela começou a falar assim, não, olha, é verdade. E aí ela vai começa ao quê? Se dá a oportunidade. Mudou a sua ação. Você está entendendo? Ela ressignificou uma parte. Ela não eliminou tudo. Não ressignificou tudo. Mas ela ressignificou uma parte. O que acontece? Lembra, pensamentos, sentimentos vão gerar ações. Então, aquele pensamento foi quebrado. A ação que ela tinha de não se dar a oportunidade, agora ela está começando a se dar a oportunidade. E ela vai, por exemplo, fala assim, eu vou usar um Tinder, poxa, lembra que aquela minha amiga estava falando que tinha um rapaz muito interessado em mim, vou dar oportunidade. Se deu a oportunidade, criou uma nova conexão neural, partiu dessa conexão neural, criou uma nova ação. Porque as crenças é realmente isso, são combinações neurais. Lembra, você tem as sinapses, as conexões neurais. Você agiu de uma forma, pensou de uma forma, sentiu de uma forma, criou essa conexão. Você agiu de novo, essa conexão ficou mais forte. Você agiu, pensou, sentiu, de novo vai ficando mais forte, vai virando emaranhado, vai ficando difícil para quebrar, mas é possível. Aí beleza, ela foi lá, quebrou isso daqui e agora criou uma nova. A nova, ela permite com que ela consiga agir agora para se dar pelo menos a oportunidade. Ela pode ficar com medo, ela pode... Por exemplo, entrou no relacionamento, o cara não pode piscar pro lado que ela já vai falar, meu Deus, olhou pra bunda de alguém, meu Deus, não quer nem ir pra praia com o cara porque tem medo do cara olhar pra bunda de alguém. Mas já quebrou esse primeiro elo, você tá entendendo? Aí um exemplo, aí ela falou assim, poxa, mas peraí, eu não vou sair pra praia porque eu tenho medo, tá trazendo pra consciência, porque eu tenho medo de que meu marido vai olhar pra outra e vai me deixar. E aí começa a confrontar, poxa, ele é super carinhoso, ele me trata bem, até agora não me deu motivos ou indícios de que vai me trair. Você tá entendendo? Começa a trazer e começa a confrontar e vai ressignificando essas ações para que você possa o quê? Ter ações novas. Ter ações novas. Isso vai impactar em você a nível mental, a nível emocional e a nível físico. Por que a nível físico? Porque vai mexer com os seus hormônios, vai mexer com os neurotransmissores, vai mexer com ocitocina, vai mexer com dopamina, vai mexer com endorfina, vai mexer com serotonina, vai até mexer com o seu cortisol. Você vai começar a trabalhar aqueles neurotransmissores, né, que vão te favorecer e vai começar a deixar de trabalhar aqueles que estão te desfavorecendo. Com uma simples ação de trazer isso para a sua consciência. Olha que absurdo. Olha que loucura de bom. Olha como isso é magnífico. Então, crenças são essas nossas questões, essas programações mentais. Essas questões que você colocou na sua cabeça e que você não confronta mais e sempre age sobre aquilo. E sempre de aspecto negativo. Vamos pegar aqui, então, as principais crenças para a gente começar a entender um pouco sobre esses padrões e, mais do que entender esses padrões, começar a ver isso dentro de nós e começar a fazer um trabalho para falar, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E começar a dar luz para isso aí. Luz. Consciência. Mais para frente a gente vai ter uma aula falando sobre essa questão de consciência, porque isso é muito importante. Isso que eu estou falando para vocês de nível de consciência é apenas um nível, ainda que vá trazer, gente, isso que eu estou falando, ainda que vá trazer, uma melhora incomparável na sua vida, incomparável. E eu não estou falando apenas da questão da ansiedade e depressão. Isso vai fazer assim para você, ir se curando disso. Mas vai trazer, de fato, aspectos para a sua vida, para que você possa prosperar, para que você possa se alavancar, para que você possa se motivar, para que você possa se mexer, para que você fale, mano, eu não quero mais viver dessa forma, vou viver da forma que eu quero agora. E pau, e cai para dentro. Você tá entendendo? Pô, deixei aberto aqui, cadê o negócio agora que eu não tô achando? Aqui, achei.
Então vamos lá, as principais crenças que afetam as pessoas de uma forma brutal e que impede você de viver a vida que você quer, impede você de ter o resultado positivo para sair disso que é ansiedade e depressão. Por isso que eu tô falando, por isso que eu falei lá atrás, até quando você já foi para, como diz, o vídeo para você vir aqui, entrar no treinamento, não tem pílula mágica, não tem remedinho que você vai tomar e vai ficar bem. Não é assim, cara. É pauleira, é trabalho. É trabalho. Quando eu falo pauleira, assim, no sentido bom, você precisa fazer. Não tem tomar um negocinho e esperar que vai melhorar. Não é assim. Só que é possível e não é assim um bicho de 7 cabeças. Né? Lembra que eu estou falando, lembra quando eu fui falando, conforme você vai assimilando, vai praticando, vai passando para outra pessoa, para que esse conhecimento vá ficando cada vez mais intrínseco aí em você. Então vamos lá, primeira crença de capacidade. Eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu não gosto de me arriscar, eu não gosto de sair da minha zona de conforto, eu não gosto de fazer nada que vá me dar um receio aqui dentro da minha zona de conforto. Então eu não gosto de me expor a algo para que eu não tenha essa sensação de capacidade, para que eu não me sinta incapaz nas coisas. Olha que doideira. Olha que doideira. Crença de capacidade. A pessoa vai lá e fala assim, poxa, eu não sei falar em público. Olha só, eu não sou bom para falar em público. Como assim, cara? Como assim você não é bom para falar em público? Você já testou? Você já experimentou? Você já treinou? Poxa, você pode não ser bom agora. Eu, Paulo César, cara, ruim pra cacete, meu. Ruim pra cacete. Mas o que eu fiz? Comecei a treinar. Hoje sou bom? Não sou bom. Mas, sou bem melhor, cara. Tenho condições plenas de chegar e falar. Tanto que dou vários treinamentos. Tanto em parte de vendas, em parte de ajustar ali as questões psicológicas das pessoas e tudo mais. Né? Não me considero uma pessoa extremamente boa, comunicativa, super topzera de palestra, mas, cara, né, muito à frente já do que eu era. Então, mas aí como é que eu fiz? Será que se eu treinar, será que se eu praticar, será que eu começar a estudar, entender um pouquinho esse processo, né, e fazer, será que não vai rolar? Por exemplo, dando treinamento uma vez para a questão de vendas, para um pessoal, questão da marketing digital e tal, falei para a pessoa, você vai precisar começar a fazer vídeos para você poder entregar conteúdo e tal, e não sei o quê. E a pessoa falou, eu não consigo fazer, isso não é para mim, eu sou muito travado e tal. Eu falei, mas você já fez isso? Não, nunca fiz. Não, na verdade eu tentei uma vez lá e eu vi que não é assim. Eu falei, não, vamos pegar e vamos rachar esse negócio, vamos fazer. Começou a fazer tal, para fazer o primeiro vídeo dela de acho que de, 5 minutos, cara, foi sei lá quantos dias para fazer. Mas fez. Depois que fez, filho, desbloqueou a pessoa. Desbloqueou, ela saiu da zona do conforto. Foi terrível o processo ali, para fazer um videozinho de 5 minutos. Foi terrível, só que desbloqueou. A pessoa agora ela deita e rola para fazer vídeo. Deita e rola. Então, essa crença de capacidade, eu não sou capaz. Como que você não é capaz? Claro que você é capaz. O que você precisa fazer para ser capaz de fazer tal coisa? Vou dar um exemplo meu. Eu quando eu era mais novo, na minha família, meu pai, assim, ele tem dom para desenho, essas coisas. Nunca fez curso nem nada, mas desenhava que era virado no giraia. Aí a minha tia, que teve ateliê e tal, tudo mais, pintava altos quadros e tal. E eu falei, caramba, e eu queria tanto aprender a desenhar, principalmente porque eu sempre gostei dessa questão da cultura nerd, e eu gostava dos animes e tal. Eu falei, eu quero aprender a desenhar, né, e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mas não sabe, mal fazia um homem palito, velho. Mal fazia um homem palito, sem zoar. E eu ficava puto, porque eu falava assim, caramba, pai, você nem pra passar esse dom pra mim, no DNA e tal. Aí, mas eu falei, mano, isso lá atrás, eu nem tinha consciência disso, né? Mas só que naquele momento eu agi
nem tinha consciência dessas coisas, mas eu agi de uma forma interessante. Eu fui lá e falei assim, não, eu vou aprender isso aí, cara. Eu vou aprender isso aí. Falei pro meu pai e pra minha mãe que quero fazer um curso de desenho. Eles me colocaram no curso de desenho. Cara, ralei, bicho. Ralei pra um caramba. Né? Enquanto, por exemplo, eu era acho que o pior aluno da minha sala de desenho. Porque todo mundo já tinha um certo talento, né? Eles estavam, na verdade, sendo estimulados ali ao talento que já tinha. Eu não tinha talento nenhum. Mas fui lá, pá, treinei. Meu, cheguei ao ponto de conseguir desenhar as coisas que eu queria. Hoje já esqueci tudo, malemar desenho, faço uns desenhos para meus filhos aí, que eles acham o máximo, mas nem é tão legal assim. E, né, porque perdi a prática, mas fui lá e fiz e aprendi. Você tá entendendo? Então você é capaz. Você é capaz. Essa crença, lembra assim, lembra, tudo que é negativo, a crença ela é tudo, crença limitante, tudo que é de aspecto negativo. Porque se você não é bom em algo, se você não consegue fazer algo hoje, é só você parar para pensar, o que eu preciso fazer para fazer? Vamos trazer isso para uma questão de aspecto de, por exemplo, depressivo. Poxa, primeiro passo, você precisa mexer esse corpo aí, cara. Primeiro passo, precisa mexer esse corpo para começar a ativar aí os neurotransmissores, para começar a te dar um alívio e você começar a sair um pouco dessa vibe e aí a gente entrar nos processos de meditação e tudo mais, e até para esse processo mental ficar mais claro para você. Porque você é bombardeado toda hora com tristeza, com angústia, com frustração, com medo, com ritmia, com tudo mais. Meu, isso vai ser complicado para você fazer esse processo, e esse processo mental que a gente está conversando aí no decorrer das aulas até chegar aqui. Então, se você começar a ativar os neurotransmissores certos, aí onde a gente vai falar um pouquinho mais para frente, aí vai ter a aula onde você é o maior laboratório que existe. E vai ser mais fácil para ficar isso claro para você. Então, aí a pessoa fala, eu não consigo, não dá, eu não consigo levantar e ir para uma academia e tal. Mano, não consegue por quê? Não consigo fazer exercício, não consigo correr, não, tem alguma coisa errada aí, cara. Consegue sim, velho. Você consegue. Você tem 2 pernas? Não tem 2 pernas, mas você tem braço? Vai com o braço. Né? Meu, dá um jeito. Você consegue. Essa crença de capacidade de que você não é capaz, cara, tesoura, você é capaz. Você é capaz. O que te falta é às vezes uma informação, é às vezes um ato de executar algo. Qual que é a dificuldade de você pegar e se matricular numa academia e ir um dia? Mesmo que você fique putaço com as coisas lá. Qual que é a dificuldade? Porque você vai ficar putaço, mas é assim que você começar a fazer exercício, sentir o trabalho de dopaminar, endorfinar, mexer com citocina, uma série de coisas no seu corpo, você vai ver que vai trazer benefícios. E aí, conforme você foca nisso, você vai melhorando. Puxa, que nem, por exemplo, eu sempre tentei fazer, por exemplo, exercício, porque eu queria fazer muito em casa, não queria perder muito tempo e tal, essas coisas, eu ia fazer o tal do HIIT, que é exercício de alta intensidade, 15, 20 minutos por dia, no máximo, e é um arregaço com você, cara, é um arregaço. Mano, o máximo que eu cheguei a fazer foi acho que uns 30 dias disso aí. Né? Depois eu sempre fazia uma vez, 2, 3, depois parava uns 4, 5 dias. Eu não me encontrei nisso. Então, às vezes, o que está faltando é você encontrar alguma atividade. Mas você tem capacidade. Você está entendendo? Então, crença da capacidade. Medos, receios e inseguranças. Isso gera o quê? Bloqueios. Né? Pegando até esse gancho de falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Tem um elemento por trás ali, por exemplo, uma autoimportância. O que as pessoas vão pensar de mim? Se vê que eu estou me cagando aqui, se vê que eu estou... que eu gaguejei, que eu não consegui explicar tal coisa. Você não tem problema em falar em público. Você tem algum elemento por trás que te dá esse medo, por exemplo, de falar em público. Então, o medo, ele sempre vai gerar o bloqueio de uma ação. Ele sempre vai gerar o bloqueio de uma ação, vai gerar ameaças para você. O que vão dizer de mim? O que vai acontecer? Puxa, eu queria, sei lá, pular de paraquedas, e aí tenho medo de altura. Então, sempre vai gerar um bloqueio de ação.
Por exemplo, eu tenho medo de perder o meu emprego. Então você deixa de fazer, muitas vezes, coisas que poderiam fazer com que você fosse mais bem visto no seu trabalho. Te tira, por exemplo, aquela proatividade, porque você tem medo de perder o seu emprego. Então você faz, cara, certinho ali, ó, o máximo quer dizer, o mínimo. Você faz apenas o mínimo, porque se você sair fora desse mínimo, você tem medo, por exemplo, de perder seu emprego. Então, lembra, medo gera um corte, algo que vai te impedir de fazer uma ação. Valor, de se sentir importante. Então, você se sente que não é importante no meio que você está. Você não é importante para, de repente, ali no seu trabalho, você se sente menor do que os outros, né? E isso limita, por exemplo, a sua interação com as pessoas. Você está lá no seu trabalho e você por exemplo, não tem confraternização, não gera vínculos que podem fazer com que você tenha um desempenho melhor, que você venha, de repente, a conseguir uma promoção, que você venha a criar, lembra? Porque, assim, uma coisa muito importante, né, é a questão do networking. E para você fazer networking, né, você encontrar pessoas, você precisa interagir. Só que essa crença de não se sentir importante, ela te impede, por exemplo, de se relacionar com aquele meio. Por quê? Porque você se sente que não faz parte. Você fala, não, aquelas pessoas são... por exemplo, você não interage com o seu supervisor, com os seus gerentes e tal. Por quê? Porque você fala, não, pô, eu sou operacional, vou lá falar com o pessoal que é supervisor. Não dá, né? Ou seja, coloca os outros acima de você. E não é assim. E aí isso vai criar uma série de ações que vão te limitar nessa questão, por exemplo. Vamos trazer um pouquinho aqui para a questão da ansiedade e da depressão. Por exemplo, você tem, né, por algum motivo, você sente que você não é importante. E aí o que acontece? Você para de falar os seus sentimentos para as outras pessoas. Então, tudo que as outras pessoas fazem para você não é que você aceita, mas você não fala para elas. E muitas vezes só o ato de você falar com as pessoas já libera um pouco do peso de você. Só que você não faz isso. Por quê? Porque você fala que eu não sou importante o suficiente. Eu não tenho essa manha para estar ali junto com eles. Então você não se sente importante. Merecimento. Esse aqui é terrível, cara. Esse aqui é o que assola a maioria das pessoas. Bateu que nem uma desgraça em mim, né, há bom tempo atrás, que é a questão do merecimento. Onde envolve o merecimento? É você aceitar a prosperidade, aceitar que você é próspero, aceitar que você merece tudo que há de bom nesse mundo, tudo que há de bom das pessoas, que você realmente merece amor, que você merece carinho, que você merece prosperidade, que você merece dinheiro, que você merece tudo de bom. A pessoa que ela tem essa crença limitante, esse aspecto negativo, ela não se sente merecedora das coisas. Vou dar um exemplo. Hoje eu não tenho mais contato, mas há muitos anos atrás, hoje analisando com a questão, né, psicológica e tudo mais, eu tinha 2 amigos que eram irmãos. Só que um deles nasceu com um probleminha na perna, só que no decorrer dos anos aí, dos tratamentos, ele ficou com a perna dele de boa e tudo mais. Só que acontece, o irmão mais velho dele, ele era filho único, e aí ele tinha toda a atenção, os pais davam tudo para ele, os pais tinham uma certa condição de vida e davam tudo para ele e tudo mais. E aquela coisa, filho único, amor, carinho, atenção, tudo. Daqui a pouco veio outro irmão. E aí esse irmão, ele ainda tinha essa questão do problema de saúde, que graças a Deus passou. Mas foi um tempo, né? Foi um tempo, acho que foi até pelo menos uns 9, 11 anos,
ele tinha essa questão da perna, que ele não podia fazer muitas coisas. E aí depois, com o tempo, foi passando aquilo. E aí passou, as pernas dele tá normal. Mas pensa, olha quantos anos. E aí o que acontece? Toda a atenção, os pais colocaram toda a atenção para o filho, que precisava daquele momento, precisava de tratamento, precisava de uma série de coisas. E o outro irmão acabou sentindo isso, acabou sentindo como um trauma, pesou a parte emocional. E aí o que acontece, hoje analisando, desde quando a gente se conhece, ali da primeira fase da adolescência, até os dias que a gente tinha contato, hoje analisando com a questão da vista psicológica e tudo mais, mental, emocional, você vê que ele virou uma criança que tinha essa questão do eu não mereço. Ele passou assim a ser uma pessoa que até nas brincadeiras, quando a gente ia fazer, ele não se sentia merecedor. Ele, por exemplo, a gente ia fazer uma brincadeira de jogar taco. A gente fala, vamos montar o time? Ele falava, não, escolhe aí vocês primeiro, depois aí o que sobrar eu vou. O que sobrar eu vou, porque ele não se sentia merecedor. Não se sentia merecedor das coisas. Outro caso que eu vi uma certa vez, a pessoa, ela falava, eu não mereço o marido que eu tenho. Eu não mereço o marido que eu tenho. Ele é muito bom, ele é bom demais para mim. E aí a pessoa, ela teve toda uma questão emocional com o pai, que o pai, né, foi muito rígido com ela na infância, né, destruiu muito ela quando na sua infância, e principalmente por conta dos estudos e tudo mais. E aí ela começou a não se sentir, né, essa frustração de que tudo que ela fazia não era suficiente para o pai, e o pai não enxergava o esforço, na verdade, dela, né? E aí ela acabou achando que realmente, de fato, ela não merecia aquilo, né? Lembra, não é um processo consciente, é um processo inconsciente. E aí até que chegou quando ela casou, ela achou que o marido era bom demais para ela, e ela olha só, e ela se sentia numa vida triste. Ela falava assim, eu me sinto triste de estar com ele porque ele é bom demais para mim, tipo, eu não tenho capacidade para ser boa para ele. Olha só, crença de merecimento, crença de capacidade, crença de valor, tudo por uma experiência só, vamos dizer assim. Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Por exemplo, já vi muita gente, e de certa forma isso também aconteceu comigo, a questão do merecimento da parte financeira. Executei diversos negócios, não deu certo, aquilo começou a me chapar, porque eu não tinha o resultado que eu gostaria, e aquilo me frustrou. E aí eu inconsciente, comecei a falar, eu não mereço a prosperidade, porque eu já tentei de tudo e não veio. Então, com certeza é porque eu não mereço. Hoje, analisando, eu entendo que esse é o pensamento que passava dentro de mim. Mas as coisas não são assim. Se você pegar, por exemplo, o cara que fundou a Honda, a empresa Honda. Se esse cara fosse ceder ao que aconteceu na vida dele, ele ia ter um trauma, uma crença limitante terrível, porque esse cara, acho que faliu de falir mesmo, de perder tudo, pelo menos umas 5, 6 vezes. E não era coisinha assim simples, não. O cara enfrentou um país em guerra, montou a empresa dele, a guerra destruiu o lugar ali, o galpão onde ele atuava. Aí o cara se reergueu, depois o país falou, não, a gente não quer saber de nada do que você tem, a gente quer saber de arma. Fez um caramba 4 e esse cara não desistiu, foi lá. Você já imaginou se ele desiste? A Honda que a gente conhece hoje talvez não existiria. Muito provavelmente não ia existir. Então, aí, voltando no meu caso, eu falei, o que está faltando para mim? O que está faltando para eu começar a entender, para eu começar a prosperar? E aí eu fui acertando as coisas, entendendo mais de marketing e tal, não sei o quê. E caí para dentro.
E parei com esse negócio, né? Tipo, ai, não sou merecedor e tal, não sei o quê. Por que as coisas boas não acontecem e tal? Será que eu tô sendo punido e tal? Sabe, umas viagens. Isso é viagem, mas é o quê? É uma crença, é algo que vai gerar uma ação em você. E aí o que acontece? Eu falei, eu vou parar de empreender, vou buscar um emprego normal. Mas no fundo não era o que eu queria, eu me sentia nervoso, puto, por estar pensando aquilo, mas eu falava, é o que eu vou fazer, olha só, e eu quase que acabei fazendo. Você entende? Lembra? As crenças também vão gerar, elas também geram os pensamentos que vão gerar essas ações, vão te impedir de fazer algo. E ao passo que quando você vai confrontando e quebrando e trocando ali essas crenças, trocando, ressignificando isso, você consegue criar ações novas, conexões novas vão gerar ações novas. Próximo, responsabilidade. Aqui que é a da responsabilidade. A crença da responsabilidade é aquilo que falta na pessoa de senso de responsabilidade. Entenda, tudo que acontece na sua vida, tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Às vezes é duro falar isso, né? Porque a pessoa pensa, eu tô nesse estado de ansiedade e depressão, não é culpa minha. Cara, no fundo é. No fundo foi suas ações que geraram isso. Aconteceu algo externo que fez com que você, que refletisse isso dentro de você? Aconteceu. Mas onde estava a sua responsabilidade então? A responsabilidade de tudo que acontece fora, todo que é elemento externo que acontece fora, e que vai atingir você, onde está a sua responsabilidade? É como você se lida com isso, como você age com isso. É óbvio que a gente vai ter diversos traumas no decorrer da nossa vida, isso vai acontecer. Por quê? Porque nós não estamos conscientes das coisas. A partir do momento que nós exercemos a consciência, esse impacto diminui. Por quê? Porque nós somos capazes de enxergar a realidade das coisas como elas são, e não com o viés de algum elemento psicológico. E a partir do momento que você vai desenvolvendo isso e cada vez tendo mais consciência das coisas, vai ficando cada vez mais difícil desses impactos fazerem algum efeito em você. E isso principalmente em relação também à questão da meditação. A meditação ela vai fornecer para você a capacidade de que você lide melhor com esses elementos externos, de forma clara, de forma consciente. Então, esse é o ponto da responsabilidade. Então, tudo que está acontecendo na sua vida, é claro, gente, não estou falando que todo mundo está no mesmo ponto das coisas, nasce no mesmo ponto. Se você pegar uma criança que nasceu lá na periferia, tá cheio de maus exemplos, cara, ela sair daquilo ali é um puta de um triunfo. É um puta de um triunfo ela sair daquilo ali, prosperar e tudo mais. E não é simples. Por quê? Porque o meio tá complicado pra caramba. Mas o que eu quero dizer é que quando você entende sobre autorresponsabilidade, você fala assim, eu tô em tal circunstância, eu tô em tal lugar, mas o que eu vou fazer para sair fora disso? O que eu posso fazer para me curar disso? O que eu posso fazer para prosperar? O que eu posso fazer para não ter mais essa dor de cabeça que eu tô tendo? O que eu posso fazer para resolver esse problema que minha empresa está tendo? O que eu posso fazer para ganhar uma promoção no emprego que eu tenho? Você está entendendo? Você começa a falar assim, o que eu posso fazer? Por quê? Porque a responsabilidade é minha. E não é do que, eu não vou fazer, olha só, crença de autorresponsabilidade. A pessoa fala, eu nem faço nada, por exemplo, tá no emprego, eu nem faço nada porque os outros, quem vai conseguir os empregos são sempre gente indicada. Nunca é pessoa por mérito. Sinapse vai criar ação de não faço nada além do que preciso, porque as pessoas que conseguem a promoção são sempre indicadas. Você pode estar no meio que realmente reflete isso? Pode. Mas isso vai te impedir de quando você estiver num meio de que, vamos dizer assim, que a meritocracia funcione, vai te impedir de conseguir ter a promoção que você quer. Esse é o lance. E te impede até de enxergar e falar assim, mano, será que compensa ficar nessa empresa? Será que não compensa eu buscar um emprego num lugar onde o valor que eu gero seja melhor? Onde o valor que eu consigo gerar é muito mais bem visto pela empresa do que simplesmente eu estar aqui fazendo as ações que o meu cargo pede?
Você está entendendo o nível de autorresponsabilidade? E o último é o pertencimento, né? Se sentir parte de algo. Com toda certeza você já passou por isso, e eu lembro muito bem também no meu caso, que eu sempre fui meio nerd. Né? Nunca fui aquele nerdão assim e tal, mas sempre fui meio nerd. Né? Gostava de anime, jogos de RPG, um pouco de leitura e tudo mais. E, por exemplo, ali da quinta série até o oitavo, primeiro colegial, sempre tem aquele grupinho que são, entre aspas, os mais descolados. E eu não me sentia parte daquilo, eu não me sentia que eu pertencia àquilo por conta de uma crença. Hoje, analisando, né? Por conta de uma crença, porque eu falava, mano, crença de pertencimento, crença de merecimento, crença de uma série de coisas. Por exemplo, se você pegar a questão da rejeição. Por quê? Porque eu não me sentia que eu fazia parte. Os caras eram tipo, né, aquela coisa meio falava muita gíria e tal, e não sei o que, eu olhava aquilo ali, eu não conseguia fazer com que eu me sentisse parte daquilo. Mas num ponto negativo, a ponto do quê? De eu ter medo de me relacionar com eles. De eu ter vergonha de me relacionar com eles. Mas não vergonha de, ai, nossa, eu vou estar com eles, eu vou ser mal visto. Não, muito pelo contrário, eu queria fazer parte. Mas eu me sentia com uma vergonha de que, puta, se eu estiver ali com eles, os caras vão, tipo, as pessoas vão olhar esquisito pra mim, porque eu não pertenço àquilo. Isso é o inconsciente falando. Né? Na verdade, se eu pudesse dizer assim, o que passava na minha mente era o medo de estar ali. Era o medo de que eu não fosse aceito. O medo de não pertencer a algo, a um movimento, a um grupo. E esse é o que acontece. Por que as pessoas sentem uma necessidade muito grande de pertencer a um determinado grupo? E aí você começa a fazer o quê? Você começa a deixar, por exemplo, de fazer o que você considera como correto, como princípio, para poder fazer parte desse grupo. Justamente porque você tem essa crença de fazer parte, de sentir que pertence a algo. Um exemplo, eu cheguei quando eu era mais novo, eu nunca fumei essas coisas nem nada, mas quando eu era mais novo eu cheguei a pensar em fumar, em fazer as coisas só para eu poder fazer parte do grupo. Mas eu tinha para mim como valor, né, como algo que aquilo era errado fumar, porque meus pais fumavam, eu achava aquilo terrível e tudo mais, e eu para mim já tinha aquilo como errado. Ali eu já sabia que fazia um mal pra caramba pra saúde. Mas eu pensei, veio na minha cabeça, lembro pra caramba disso. Então, essa questão do se sentir parte do time. Tem os seus dois polos, aquilo onde você faz de tudo para fazer parte, inclusive você abre mão de quem você é para fazer parte desse grupo, dessa questão social. Ou então você tem medo, você fala assim, cara, eu não consigo me sentir parte daquilo, eu não vou, eu tenho vergonha, eu tenho medo da rejeição. Você está entendendo? Então, esses foram as classes de crenças, as mais comuns, vamos dizer assim, que vão limitar o seu comportamento. E mesmo que você, por exemplo, nesse caso, você esteja disposto a fazer de tudo para estar ali, para fazer parte do grupo, você se limita a fazer de tudo para estar ali. Você quer tanto estar ali que você vai limitar toda e qualquer outra possibilidade. Por quê? Porque você quer fazer parte daquilo. E você vai deixar de, muitas vezes, princípios, deixar de ser quem você é para estar ali. Por exemplo, já vi isso acontecer. Meio político. A pessoa, ela sabe, ela tem a virtude, ela entrou para tentar mudar algo lá na política. Só que ela quer se sentir parte de algo. E aí o que? Ela acaba abrindo mão dos seus valores, como, por exemplo, não fazer nada ilícito. E aí ela acaba cometendo atos ilícitos para poder fazer parte daquele grupo. Você está entendendo? Isso não é uma conquista, isso é uma limitação. Isso é uma limitação.
porque você está limitando a sua capacidade de interação, porque você está tão centrado em algo de aspecto negativo que você não é capaz de enxergar mais nada. Então você limita a tua visão, a tua amplitude das coisas, a sua capacidade de enxergar o que está acontecendo à sua volta. Então tem esse ponto também. Mas basicamente, esse seria as questões das crenças que são as mais comuns. E aí qual que é o lance agora? É você pegar e ir fazendo aquele exercício, e trazendo essas crenças, e começando a olhar para você, ver se você tem essas crenças e começar a trazer esses pontos para falar um pouquinho para a consciência, para poder falar, olha, talvez eu tenha isso aqui, mas será que isso aqui é verdade? Será que eu não mereço as coisas boas? Será que eu não mereço o amor de alguém? Será que por que eu não vou merecer? Todos nós nascemos para merecer tudo que há de bom. Isso é fato. Isso é fato. Ninguém nasceu, cara, é contra a lógica. Ninguém nasceu para não ter as coisas boas, não poder desfrutar de tudo que é bom. Ninguém nasceu para isso. Só que, por que você tem essa crença? Você tem que começar a buscar e começar a tornar isso consciência para que você comece a ter novas ações sobre essa questão. Eu sempre estou fadado ao meu emprego. Nunca vou sair daqui. Por quê, cara? Por que você nunca vai sair? Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de sair daqui e não conseguir pagar minhas contas. Cara, mas espera aí, você não precisa sair daí para você conseguir outro emprego. Você busca outro emprego, depois você sai desse. Simples. Conheço gente que está numa tortura, vivendo uma tortura no seu emprego. Mas então calma aí, se eu estou numa tortura no meu emprego, eu vou procurar outro. Enquanto isso eu estou nesse. Se eu não quer desprender desse aqui, continua nesse até você achar outro. É tão simples, parece tão simples, mas tem gente que é preso nisso. Vou passar minha vida inteira aqui. Não, cara, por quê? Você está entendendo? Confronto, ressignificação, percepção, entendimento, confronto, para entrar nos primeiros níveis de compreensão, e aí depois você vai ressignificando cada uma dessas ações. Esses são os passos para você ir combatendo aí as crenças limitantes. Caramba, falei pra caramba, hein, bicho? 40 minutos de vídeo. Mas é isso aí. Vai ficar uma aula um pouquinho mais longa, mas pelo menos vai ser algo mais completo, onde você vai poder estudar e aplicar bem isso aí. Fechou? Tamo junto!